sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Determino ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Edmilson Messias do Nascimento, presente. Adriel Jonathan Felipe dos Santos, Presente. João de Oliveira Júnior, Presente. Lucas Henrique Sana Carvalho, Presente. Marcelo Coelho da Silva, Presente. Nathalie Luciane de Oliveira, Presente. Rosalvo Aparecido Carvalho, Presente. Valdemir dos Santos Barros, Presente. Valdinei de Alcântara Dias. Presente. Senhor presidente, acolo para a presente sessão. Havendo quórum para a realização da presente sessão, submeto a ata da 23ª sessão ordinária, realizada em 7 de julho de 2025, a apreciação e aprovação do plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovada por unanimidade. Declaro aberto o período de expediente. Determino a primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes desse período. Prefeitura do Município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 002/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de Porecatu e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos na oportunidade nossa mais sincera consideração. Atenciosamente, Agamenon Augusto Araújo Paduan. Projeto de Lei Complementar número 04/2025. Dispõe sobre o Plano Diretor Municipal de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo deste projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do Município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 003/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Porecatu e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 05 de 2025. Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Porecatu, Estado do Paraná, e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do Município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 004/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o Código de Edificações e Obras do Município de Porecatu e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 06/2025, dispõe sobre o Código de Edificações de Obras do Município de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do Município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 005/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o perímetro urbano do Município de Porecatu e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 07/2025. Dispõe sobre o perímetro urbano da macrozona de estruturação urbana e das zonas de urbanização específicas de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do Município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 006/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o parcelamento e remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 08/2025, dispõe sobre a lei de parcelamento e remembramento do solo para fins urbanos do Município de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. PLC 007/2025,
2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre a Lei de Zoneamento e de Uso e Ocupação do Solo do município de Porecatu e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 09/2025 dispõe sobre a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano do município de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do município de Porecatu. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei complementar PLC 008/2025, de autoria deste Executivo Municipal, que dispõe sobre o sistema viário do município de Porecatu e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 10/2025, dispõe sobre a lei do sistema viário básico do município de Porecatu e dá outras providências. O arquivo completo desse projeto de lei complementar está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Senhor Presidente, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o relatório final da elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal 2007, contendo as atas, listas de presença e registros fotográficos de todas as audiências públicas e conferência municipal, bem como das reuniões com a equipe técnica municipal e com a comissão de acompanhamento, ficando à disposição para quaisquer outras informações que forem julgadas necessárias. Subscrevemos com protesto de estima e consideração. O arquivo completo deste relatório está disponível na Secretaria da Câmara para consulta. Prefeitura do município de Porecatu. Excelentíssimos senhores vereadores, com os nossos cordiais cumprimentos e o devido respeito institucional, tenha presente o escopo de formalizar uma solicitação de dilação de prazo para a devida resposta aos ofícios a seguir discriminados, recepcionados por essa municipalidade. Ofícios 92/2025, 93/2025, 94/2025, ofícios 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35/2025, ofícios 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45 e 47 de 2025, ofícios 40, 41, 43 e 46 de 2025, ofícios 18, 19, 24, 25, 26, 33, 34 de 2025, ofícios 57, 64, 65, 67, 68 e 69 de 2025, ofícios 25 e 26 de 2025, ofício 25 de 2025 e ofício 04 de 2025. Informamos que a presente solicitação de prorrogação de prazo não possui caráter meramente protelatório. A inviabilidade da elaboração das respostas a contento no tempo original decorre do fato de o servidor detentor do conhecimento técnico, operacional e do acesso aos sistemas e arquivos necessários à compilação e organização das informações detalhadas e específicas requeridas pelos mencionados ofícios irá entrar em gozo de férias regulamentares. A natureza dos questionamentos contidos nos ofícios, que abrange diversas áreas e exige levantamento de dados, bem como a análise de processos administrativos, demanda a expertise e o envolvimento direto deste profissional. A ausência temporária desse servidor inviabiliza a elaboração de respostas completas, precisas e devidamente fundamentadas dentro do prazo original, comprometendo a qualidade e a fidedignidade das informações a serem prestadas a essa respeitável casa legislativa. Diante do exposto e da complexidade inerente às informações a serem levantadas, compiladas e consolidadas para uma resposta precisa e completa, solicitamos respeitosamente a concessão de um prazo adicional de 30 dias. Este período é considerado o mínimo necessário para que, após o retorno do servidor, seja possível proceder ao levantamento, à consolidação, à validação e à formalização de todas as informações, garantindo a transparência e a acurácia dos dados apresentados para a devida manifestação desta administração sobre os ofícios em tema. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, ao excelentíssimo senhor Valdinei de Alcântara Dias. Assunto: violações de prerrogativas da advocacia pública. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu presidente e do seu diretor de prerrogativas, vem através do presente, com o intuito de prevenir e resguardar os direitos e prerrogativas da advocacia pública paranaense, expor o seguinte: considerando que a advocacia pública atua diretamente na defesa dos interesses e direitos da sociedade, com funções essenciais à justiça e papel fundamental na construção do Estado Democrático de Direito, com previsão nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, considerando que o estabelecimento e respeito aos direitos e prerrogativas do advogado público é indispensável para a efetividade da função e consequente benefício da administração pública e do interesse coletivo e social, considerando que, mesmo com amplo respaldo constitucional, legal e jurisprudencial, ainda assim, nos dias atuais, verifica-se inúmeros casos de violações a direitos e prerrogativas desta categoria em diversos órgãos e setores da administração pública do Estado do Paraná, apresentamos síntese de direitos e prerrogativas funcionais da advocacia pública e seu amparo legal. 1. O advogado público, no exercício de seu munus, deve desempenhar suas funções com total liberdade funcional e técnica, sem interferências externas, ilegítimas, subordinação ou ingerência do Estado na sua liberdade funcional. Artigos 7º, 18, Lei 8.906/94 e súmula 2 do CFOAB. 2. O advogado não pode ser responsabilizado quando não verificado dolo ou fraude no exercício de suas funções. Artigo 184, CPC e artigo 28, LINDB. Devendo as autoridades e demais servidores públicos dispensar ao advogado público tratamento cordial e respeitoso, além de condições de trabalho adequadas ao bom desempenho da profissão, ao que exige um ambiente de trabalho privativo, silencioso e compatível com o desempenho de sua função eminentemente intelectual. 3. A advocacia pública é incompatível com o controle de ponto, uma vez que a atividade exige flexibilidade de horário em razão de compromissos externos, como audiências, diligências, reuniões, etc. Além de que o trabalho intelectual alcança horários, feriados e finais de semanas, além da jornada, para atender prazos processuais e administrativos de interesse da administração. 4. Não há distinção entre a advocacia pública e privada acerca do direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais. O artigo 22 da Lei 8.906/94 garante a prestação de serviço profissional, assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Esse entendimento foi sedimentado com a inclusão do parágrafo 19 do artigo 85 do CPC e súmula 8 do Conselho Federal da OAB. 5. A remuneração adequada ao advogado público, além de ser um direito fundamental, também é um instrumento para evitar a evasão de profissionais qualificados para outras carreiras jurídicas ou outros entes estatais. 6. Da mesma forma, a capacitação técnico-profissional também deve ser estimulada pela administração em razão das frequentes mudanças legislativas e necessidade de atualização profissional. 7. O teto remuneratório dos procuradores municipais deve respeitar o limite de 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, conforme recente julgamento feito por esse tribunal quando entendeu que os procuradores municipais não estão sujeitos ao teto remuneratório dos prefeitos municipais, mas sim ao subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça estaduais. Todavia, desde que haja previsão expressa na legislação local. RE 663.696/STF, tema 510 do STF. Diante dos direitos e prerrogativas funcionais da advocacia pública acima mencionados, a diretoria da seccional da OAB-PR recomenda a Vossa Excelência a reta obediência à Constituição,
leis e aos julgados atinentes à matéria, bem assim que seja efetuada a verificação e adaptação administrativa quanto a possíveis violações de prerrogativas da advocacia pública, podendo ainda ser feita a adequação legislativa local diante do amparo legal existente quanto ao tema, como também que seja feita a leitura do presente ofício durante a sessão plenária. Atenciosamente, Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente. Comissão de Legislação, Justiça e Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação. Parecer contrário. Projeto de Lei número 36/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a implantação do Programa de Desligamento Voluntário, PDV 2025, dos servidores públicos municipais e da outras providências. Procedemos aos estudos necessários à presente matéria e, considerando os pareceres jurídicos número 27/2021 e 02 de 2022, exarados pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, em proposições idênticas à presente, somos de parecer contrário à aprovação do projeto de lei número 36/2025. Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação. Parecer contrário. Projeto de lei número 34/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a entrada em extinção de cargos, que especifica e dá outras providências. Procedemos aos estudos necessários à presente matéria e, considerando o parecer jurídico número 18/2021, exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, em proposição idêntica à presente, somos de parecer contrário à aprovação do projeto de lei número 34/2025. A Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação, por seus membros abaixo assinados, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando a tramitação perante essa Casa de Leis do projeto de lei complementar número 03/2025, de autoria dos vereadores Marcelo Coelho da Silva, João de Oliveira Júnior, Valdinei de Alcântara Dias, Adriel Jonatas Felipe dos Santos e Valdemir dos Santos Barros, que altera o caput do artigo 1º da Lei nº 1253/2007, que dispõe sobre a dispensa de pagamento de tributos no município de Porecatu, considerando que o parágrafo 2º do artigo 179 do Regimento Interno desta Casa de Leis permite a apresentação de emenda substitutiva para ser colocada em lugar do artigo, parágrafo ou inciso de projetos, sem alterar a sua substância. Apresentamos a judiciosa apreciação da Colenda Câmara de Vereadores a seguinte emenda. Emenda substitutiva número 1 ao artigo 1º do projeto de lei complementar número 03 de 2025, de autoria dos vereadores Marcelo Coelho da Silva, João de Oliveira Júnior, Valdinei de Alcântara Dias, Adriel Jonatas Felipe dos Santos e Valdemir dos Santos Barros, substituindo a expressão artigo 18 pela expressão artigo 1º, considerando necessidade de correção de erro de digitação, certos do acatamento da presente pelos nobres edis, apresentamos aos pares suas homenagens. Indicação número 108/2025. Sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de serem realizadas diversas benfeitorias na piscina pública municipal Maria das Candeias da Silva, quais sejam pintura em geral, reforma nos banheiros, obras de jardinagem no entorno do complexo de piscinas, reforma nos pisos, reparos na iluminação, em especial a substituição de toda a iluminação convencional por lâmpadas de LED, pintura dos alambrados, poda de todas as árvores no entorno do complexo de piscinas. Indicação número 109/2025. Sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de serem realizadas diversas benfeitorias na Escola Municipal Maestro Honório Maestrelli, quais sejam pintura dos muros, realização de poda das árvores, tanto dentro da escola como em seu entorno, bem como realizar o imediato recolhimento das galhadas, limpeza nas calçadas em seu entorno, especialmente com o recolhimento de lixos e entulhos, instalação de placas com os dizeres: proibido jogar lixo nas calçadas, reformar o playground, parque infantil, fazer a substituição dos trincos das portas do banheiro dos professores, os quais estão danificados. Indicação número 110/2025. Sugere ao senhor prefeito que determine ao setor competente deste Executivo Municipal que tome as providências necessárias no sentido de instalar
e ou restaurar as placas indicativas de nomes dos logradouros, as placas de sinalização de trânsito e as pinturas de sinalizações de trânsito de solo em todas as ruas do Jardim São Miguel, bem como seja realizada a instalação e reparos nas tampas dos bueiros e a limpeza e roçagem dos terrenos em que encontram-se em más condições de conservação em relação ao crescimento de matagal e acúmulo de entulhos, sendo que neste último caso seja ainda feita a notificação e exaração de multas aos proprietários e ou responsáveis pelos imóveis que não estejam em perfeito estado de conservação e limpeza. Indicação número 111 de 2025. Sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ser realizada as seguintes benfeitorias na Unidade Básica de Saúde da Arli Franco Veras. 1. Aquisição de uma autoclave maior e de melhor qualidade, pois o equipamento atualmente utilizado está na iminência de quebrar. 2. Instalação de bebedouros refrigerado maior, de modo a atender toda a demanda dos pacientes e dos profissionais que ali trabalham. 3. Aquisição de uma seladora nova. 4. Realização de manutenção em geral, com a realização de pinturas das paredes e pequenos reparos em diversos locais. 5. Realização de limpeza do forro. 6. Realização de pintura com tinta lavável na sala de vacinas, de modo a atender às exigências legais para aquele setor. Indicação número 112/2025. Sugere ao senhor prefeito que, em relação à Unidade Básica de Saúde, UBS dos Três Conjuntos, seja promovida a aquisição de um aparelho autoclave e uma seladora nova, ainda na busca de melhor atender a população dos Três Conjuntos e do Conjunto Habitacional Pedro Rodrigues Fernandes, Cafezal. Sugere-se que sejam tomadas as providências necessárias para que esta UBS seja transferida o mais rápido possível para a nova instalação que está sendo construída na Vila Fátima Aparecida Fernandes. Indicação número 113/2025. Sugere ao senhor prefeito que, em relação à Unidade Básica de Saúde Maria Cristina Tavião, sejam promovidas as seguintes benfeitorias. 1. Aquisição e instalação de armários novos. Aquisição e instalação de um novo computador e uma impressora na recepção. Contratação de mais um recepcionista para atender a contento toda a demanda. Realização de obra de manutenção geral. Pinturas e pequenos reparos. Aquisição de um aparelho de autoclave novo. Aquisição de uma seladora nova. Realização de obra de pintura nas paredes da sala de vacina, utilizando tinta lavável, conforme determinação legal. Aquisição de uma geladeira. Aquisição de um refrigerador hospitalar grande, Indrel. Construção de um local adequado para ser utilizado, como depósito para lixo contaminado. E aquisição de uma maca nova para uso ginecológico. Indicação número 114/2025. Sugere ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ser apresentado um projeto de lei visando instituir no dia 27 de junho o feriado do Dia do Sagrado Coração de Jesus. Certo do acatamento da presente pelos nobres edis, apresento aos pares suas homenagens. Senhor presidente, sem mais matérias para o expediente. Declaro encerrado o período de expediente e aberto o período de ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 28 de 2025, de autoria do vereador Marcelo Coelho da Silva, que dispõe sobre o credenciamento de empresas para a realização de pequenos serviços de manutenção e reparo em bens e logradouros públicos municipais. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 28 de 2025. Segunda votação, projeto de emenda número 2 de 2025 à Lei Orgânica do Município de Porecatu, de autoria do Executivo Municipal, para alterar o teor do artigo 68. Nobres vereadores, nobre vereadora, esta votação será nominal, obedecerá à ordem alfabética e, ao ser convocada a votar, o vereador, a vereadora, deverá dizer sim ou não. Vereador Edmilson Messias do Nascimento. Sim. Vereador Adriel Jonatas Felipe dos Santos. Sim.
Vereador João de Oliveira Júnior. Sim. Vereador Lucas Henrique Sana Carvalho. Sim. Vereador Marcelo Coelho da Silva. Sim. Vereadora Nathalie Luciane de Oliveira. Sim. Vereador Rosalvo Aparecido Carvalho. Sim. Vereador Valdemir dos Santos Barros. Sim. Vereador Valdinei de Alcântara Dias. Sim. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de emenda número 2 de 2025 à Lei Orgânica do Município de Porecatu. Única votação. Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação à aprovação do projeto de lei número 34 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a entrada em extinção de cargos que especifica e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça. Única votação. Parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Redação à aprovação do projeto de lei número 36 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a implantação do Programa de Desligamento Voluntário PDV 2025 dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação o parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça. Única votação. Emenda substitutiva número 1 do artigo 1º do projeto de lei complementar número 3 de 2025, de autoria dos vereadores Marcelo Coelho da Silva, João de Oliveira Júnior, Valdinei de Alcântara Dias, Adriel Jonatas Felipe dos Santos e Valdemir dos Santos Barros, substituindo a expressão artigo 18 pela expressão artigo 1º, considerando necessidade de correção de erro de digitação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a emenda substitutiva número 1. Única votação. Indicação número 90 de 2025, de autoria do vereador João de Oliveira Júnior, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias no sentido de ser realizada a instalação de 3 letreiros de identificação no ginásio de esportes Isaac Jabur Macacão, sendo um na entrada do ginásio, outro na frente do campo de futebol Jorge Luiz Garrido e outro na parte superior da área técnica, banco de reservas e espaço da arbitragem, localizada às margens do campo de futebol suíço. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 90 de 2025. Única votação, indicação número 91 de 2025, de autoria do vereador João de Oliveira Júnior, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias no sentido de ser realizado o imediato reparo na iluminação pública da Praça da Bíblia, Pastor Moacir José Gonçalves, localizada na Vila Iguaçu, bem como seja feita a substituição das lâmpadas convencionais
por lâmpadas de LED, de modo a proporcionar melhor qualidade de iluminação e menor gasto de energia elétrica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 91 de 2025. Única votação. Indicação número 92, de autoria do vereador João de Oliveira Júnior, que sugere ao senhor prefeito que, observadas as normas legais vigentes, estude a possibilidade de ser providenciado a aquisição e distribuição gratuita de uniformes, luvas, botas, capas de chuvas e uma cesta básica aos trabalhadores da Associação de Coletores de Lixo Reciclável de Porecatu. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 92 de 2025. Única votação. Indicação número 93 de 2025, de autoria do vereador Valdemir dos Santos Barros, que sugere ao senhor prefeito que utilize a piscina pública municipal Maria das Candeias da Silva para disponibilizar vagas para a população menor de 60 anos e de baixa renda, para a realização de sessões de hidroginástica, o que, por certo, possibilitará que muitos munícipes tenham acesso gratuito a este excelente instrumento de saúde. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 93 de 2025. Única votação. Indicação número 94, de autoria do vereador Adriel Jonatas Felipe dos Santos, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para que seja promovida a apresentação de um projeto de lei que disponha sobre as regras para a isenção do pagamento de taxa de inscrição para os atletas residentes no município de Porecatu e ou agremiações deste município em todos os eventos esportivos realizados ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Porecatu. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 94 de 2025. Única votação. Indicação número 95 de 2025, de autoria do vereador Lucas Henrique Sana Carvalho, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para a instalação de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial em Porecatu, de modo a atender a população local. E caso não seja possível, como pedido sucessivo, sugiro que seja estabelecido um convênio com o município mais próximo de Porecatu, de modo a diminuir os gastos e o tempo em relação ao deslocamento dos munícipes atendidos pelo CAPS. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 95 de 2025. Única votação. Indicação número 96 de 2025, de autoria do vereador Lucas Henrique Sana Carvalho, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para a aquisição de um aparelho de ultrassom para o Hospital Municipal Egas Penteado Isic. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem.
Declaro aprovado em única votação a indicação número 96 de 2025. Única votação. Indicação número 97 de 2025, de autoria do vereador Lucas Henrique Sana Carvalho, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para que seja promovida a construção de um novo parque industrial em Porecatu, bem como seja viabilizado a construção de novos barracões industriais, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, renda e arrecadação tributária. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 97 de 2025. Única votação. Indicação número 98 de 2025, de autoria do vereador Lucas Henrique Sana Carvalho, que sugere ao senhor prefeito que tome as medidas necessárias para que o Hospital Municipal Egas Penteado Zic seja reformado e modernizado, de modo a ampliar a abrangência para a oferta de serviços de média e alta complexidade, buscando reconhecimento como referência regional, assim possibilitando o atendimento aos pacientes da microrregião de Porecatu nas mais diversas áreas, tais como clínica médica, atendimento para pacientes adultos em diversas especialidades, como cardiologia, dermatologia, endocrinologia, etc. Clínica cirúrgica, área destinada a procedimento cirúrgico de diversas naturezas, pediatria, atendimento para crianças, centro obstétrico, atendimento ao parto e cuidados pós-parto, emergência, pronto-socorro para atendimento rápido a pacientes em estado críticos, unidade de terapia intensiva, UTIs, cuidados intensivos para pacientes em estado grave, ambulatório de especialidades, consultas e procedimentos em diversas áreas médicas, centro cirúrgico, área destinada a procedimento cirúrgico, incluindo reparo e recuperação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado em única votação a indicação número 98 de 2025. Como não há mais matéria para discussão no período da ordem do dia, declaro encerrado e aberto o período de explicações pessoais. Lembrando que nesse período, cada vereador tem um tempo estipulado de 10 minutos para suas explicações pessoais. Com a palavra, o ilustríssimo vereador Valdemir dos Santos Barros. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, novos pares. Vocês estão aqui nos acompanhando. Quem está em casa também. Bom, primeiro, senhor presidente, eu queria que fosse encaminhado um ofício para o nosso secretário Guedaldo. Semana passada aconteceu um caso aí e o pessoal mandou várias mensagens a respeito de um funcionário que foi para Alvorada do Sul com a ambulância e dizem as pessoas que ele foi com a ambulância para fazer um tratamento dentário. Não sei se procede, as pessoas falaram, então a gente tem que tomar conhecimento. Então eu queria que fosse encaminhado esse ofício para o Geraldo para ver o que esse motorista estava fazendo com essa ambulância lá em Alvorada. Eu não gosto muito de ficar falando de funcionário, mas infelizmente quando acontece um assunto desse, a gente tem que tomar conhecimento. Então eu queria que fosse encaminhado um ofício para o Geraldo para ele dar uma explicação para a gente. E também, senhor presidente, eu queria que fosse encaminhado um ofício para a TIM e outro para a Vivo, porque o pessoal está reclamando aí que fica sem sinal, está ficando direto tanto a TIM e a Vivo, e o engraçado é que eles
não dão explicação, o pessoal liga, não atende, e quando chega no dia, se você não está bem, eles cortam, né? Então, eu queria que fosse encaminhado um ofício para eles e ver o que eles vão fazer. Se vai ressarcir esse pessoal, se vai deixar aí 1 ou 2 meses sem pagar, porque não. O pessoal precisa da internet, precisa do telefone, infelizmente não está conseguindo, principalmente no final de semana. Outro ofício, senhor presidente, também para o executivo, a respeito da quadra lá do Vicente Conte, né? Porque está parada a obra lá, e o pessoal está reclamando que vai fazer um tempo que a quadra está lá e não está mexendo, está parada. Então eu queria que fosse caminhado um ofício para ver se existe essa possibilidade de estar resolvendo esse problema o mais rápido possível. Também, senhor presidente, um ofício para o DER, que é ali próximo àquela fábrica de sabão abandonada aqui na BR, vai estar abrindo uma cratera debaixo ali. A água que desce do Pombal vem ali, a água que vem da pista também está entrando embaixo, está fazendo um enorme buraco lá. Eu fui lá ver, o Barreto tinha falado para mim, eu fui ver, está feio o negócio ali, correndo o risco de ter um grave acidente ali. Queira Deus que não, mas antes que aconteça, é melhor a gente prevenir. E também, presidente, esses dias atrás, muita notícia ruim na nossa cidade. Aí, meus amigos, você não vai falar nada, você não vai dar um posicionamento, eu simplesmente vou falar assim: a gente cuida da nossa casa com o maior carinho, com o maior cuidado. Não importa se ela é de pau, se ela é de concreto, se ela é de pau a pique. A gente cuida com o maior carinho, com o maior respeito da nossa casa. Então, é tão feio ver a nossa população brigando, desejando mal para a nossa cidade. Então, aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. Então, se a gente cuida da nossa casa tão bem, por que não cuidar da nossa cidade? Então, para essas pessoas que falam mal da nossa cidade, falem bem, não falem mal. Porque aqui é a nossa casa. Do mesmo jeito que a gente não quer que fale mal da casa da gente, não fale mal da nossa cidade. Eu acho que pega tão mal para a gente, não importa se a administração não está indo bem, se a gente não está indo bem, mas não fale mal da nossa cidade. Eu acho tão feio isso, eu acho tão desagradável. Eu tiro o chapéu pro Gessé de Boreca, porque onde o cara está, ele leva o nome da nossa cidade. A Mara, que da hora fala super bem da nossa cidade, não importa se é briga política, não me interessa, mas fale bem da nossa cidade. Vamos levar o nome da nossa cidade o mais alto possível, sem estar com esse salário. A única coisa que eu sempre falo, que eu gosto de falar, é assim: o mais problema que a nossa cidade tem, para mim, aqui ainda é o melhor lugar para se viver. Para mim. As outras pessoas, não sei, cada um tem seu consentimento, mas para mim, Calu, aqui é o melhor lugar para se viver. Eu tive várias oportunidades de ir embora, eu nunca fui porque eu amo esse lugar. Eu tenho um pé fincado aqui nesse lugar. Então, pense bem antes de criticar, antes de falar mal da nossa cidade. Quando acontece uma coisa boa, ninguém fala. Agora acontece uma coisa ruim, vira aquele fuzuê danado. Então, não se esqueça, aqui é o melhor lugar para se viver. Enquanto a gente estiver aqui, depois que se for embora para outra cidade, é outra coisa. Mas aqui ainda é o melhor lugar para se viver. Bom, no momento só isso, senhor presidente. Registro o pronunciamento e refiro os pedidos do nobre vereador Valdemir dos Santos Barros. Com a palavra, o ilustríssimo vereador Adriel Jonatas Felipe dos Santos. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, os nobres municípios que abrilhantam esse plenário, os nobres vereadores parceiros nessa batalha, e aos municípios que estão assistindo nas redes sociais que decoraram esse plenário, que eu queria que está na sua casa, querendo saber o que acontece no município, o que a gente está fazendo com ele. Quero só, inicialmente, parabenizar a Ana Costa. Eu tive 2 dias no festival, parabéns, fomentou para quem trabalha ali naquela área, foi bastante pessoas lá, não vi desorganização, não vi falar de brigas, então, parabenizar a Secretaria da Cultura, a Prefeitura, pelo evento que foi feito.
Também na Vila Rural foi colocado algumas lâmpadas LED. Isso aí traz dignidade para uma comunidade que havia sido esquecida. Mas nem tudo é flores. Então agora eu entro aqui num detalhe também. Quando uma administração pública ela faz, deve-se agradecer. Mas para mim existem 3 tipos de gestor. Um que faz tudo lindo, bonito, que todo mundo aplaude. Ele deve ser ovacionado e reverenciado dentro do plenário, por parlamentares ou pela própria municipalidade. Existe gestor que faz 50% certo e 50% errado. Para mim, muitas das vezes, simplesmente para mascarar ou achar que às vezes até o próprio legislativo não está fiscalizando e não deve fazer nada acerca das suas atitudes está sendo errônea. E um outro faz tudo errado, que esse é normalmente o gestor que entra e nunca mais volta. Mas nós temos situações aqui que a gente não pode deixar também passar, que vem acontecendo no nosso município. É bom a gente alertar e a comunidade também saber que o vereador ele tem várias atribuições. Dentre as atribuições do vereador, nossa é fiscalizar os atos do Executivo Municipal. E é uma atribuição que a Constituição Federal nos dá e não há quem vai tirar e rasgá-la. Além de uma função também atípica, que é julgar os atos que o Executivo Municipal ia fazer errado. Até mesmo uma possível comissão processante que pode ocorrer dentro de qualquer casa legislativa, não só em Porecatu. E uma última, legislar em favor do povo. Mas agora o que acontece? Estava eu sábado no futebol denominado Terrão, que foi desenvolvido pelo Naldo, certo? Estava maravilhoso, excelente. No entanto, o gestor municipal, ao me cumprimentar, segurou minha mão e falou: "E aí, você quer me caçar? Você quer pegar meu lugar?" Nota de repúdio à atitude do Executivo Municipal. Quem vai pegar o lugar dele? Eu sou vice. Numa eventual cassação, quem entraria é o vice, não é eu. Então, esse tipo de diálogo entre executivo e legislativo não deve existir. Cada um faça a sua atribuição e respeite o lugar que o povo cada um colocou. Se as atitudes dele em colocar o pai dele é errada, e ele sabia disso, aguarde e arque com uma possível denúncia. Porque o que eu sou alerta aqui? Qual que é o papel da Casa Legislativa? É fiscalizar. A partir do momento que o parlamentar, o vereador, numa cidade, sabe de uma irregularidade do Executivo Municipal e ele não toma nenhuma providência, você é omisso e vai responder por responsabilidade igual ele. Nosso papel é fiscalizar. E fiscalizar a gente vamos fazer. É um absurdo. A gente vê, então, aí várias situações. Eu nasci em Porecatu, cresci em Porecatu, eu tenho um escritório, para quem não sabe, hoje não é gigantesco, mas 4 pessoas, além de mim, trabalham comigo. Então, vamos já, querendo ou não, então também eu amo Porecatu e a gente gera emprego aqui também. É uma minoria? É, mas a gente gera. Aí, o que acontece em Porecatu agora? Eu acho desprezível um prefeito chegar em mim, ainda mais, e ainda quando ele veio falar comigo, ele falou que eu tinha que fala assim, por que você não me questionou antes? Eu acho que a atribuição de nenhum dos vereadores, eu acho que não existe vereador de prefeito. Porque se existe vereador de prefeito aqui dentro dessa casa, você não sabe, a gente não sabe nem o lugar onde a gente está. A gente é vereador do povo. Nepotismo. Vejo gente aplaudindo o nepotismo. Ridículo. A partir do momento que a gente aplaude uma irregularidade que está lá, não é eu falando. Súmula 3 do STF, para a população saber, então vamos falar o que é o nepotismo. A nomeação de colaboração, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por hierarquia, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou distribuidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para exercício de cargo, comissão ou confiança, ou ainda em função gratificada da administração pública direta e indireta, qualquer dos seus poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, compreende o justo mediante designação recíproca e viola a Constituição. Súmula 3 do STF. Aqui fala, até o 3º grau. Ele nomeou o pai dele em cargo o quê? De chefia. O pai dele é o 1º grau.
população. O pai dele está em primeiro grau e é nomeado a cargo de chefia. Há uma vedação no próprio Superior Tribunal Federal. Aí a gente está vendo muita gente aplaudindo e falando que não. Nada contra o genitor do gestor municipal. Foi um cara excelente para Porecatu. Trabalhou para o Porecatu, atendeu o Porecatu. Mas ele não poderia ser colocado naquele cargo. E a gente vamos aplaudir? Se alguém for da minha casa, eu vou na delegacia ou aplaudo ele? R$ 4.587 por mês. Vezes 12 daria quantos? 4 meses quase trabalhando. 4.587 vezes 4 dá quantos? Quase R$ 20.000. Isso é furtar o erário público. É desviar a verba do povo. Porque se ele não poderia receber, é desviar a finalidade da verba do povo. Porque, mas e aí? Qual que é a consequência disso? A gente tem que colocar na cabeça, a partir do momento que o dinheiro público está sendo desviado, não está indo no lugar correto, nós não conseguimos fazer políticas públicas que alcancem realmente o povo. Devemos fazer políticas públicas que vai diminuir a desigualdade social no município. Mas como, Adriel, dando dinheiro para o cidadão? Não! Mas a partir do momento que aquela pessoa que não tem dinheiro para ir no Unimed, mas quando ele chegar no hospital, se o dinheiro é aplicado corretamente, não é desviado, desvirtuado, ele vai chegar no hospital e vai ter uma saúde de qualidade. A criança que não tem direito, não consegue, a família que não consegue colocar ele num colégio particular, mas pelo menos quando ele estiver na escola municipal, vai chegar e vai ter educação de qualidade. Porque o dinheiro público vai ser aplicado no lugar correto. Mas eu vejo muitos aplaudindo o desvio do dinheiro público indo para a pessoa errada. Se é nepotismo, ele não deveria receber o dinheiro. E por que ele recebeu o dinheiro? Isso não é destruir, usurpar o erário público? Se fosse o dinheiro da minha conta bancária e de qualquer um dos senhores aqui, eu tenho certeza que vocês viram a Polícia Civil. Mas, como é o dinheiro público, pegue ele e jogue para cima, bagunça e aplauda. Uma indignação e uma nota de repúdio às atitudes quando o Executivo Municipal faz uma coisa dessa. Vejamos bem. Logo vem a denúncia, fica tranquilo. Quer me parar e vem falar que eu ia caçar? Vamos, eu vou fazer a denúncia. Aí vai depender de cada legislativo aqui. Que cada um que está nessa casa, amanhã, se vai concordar com o nepotismo que está vedado na Constituição Federal, ou se nós vamos ir no rigor da lei, do que a lei determina. Vamos mais um ponto? Além disso, no Porecatu, depois que eu puxar vários documentos, o Tribunal de Contas veda a função gratificada acumulada com hora extra. Porecatu está chovendo isso. O que o Tribunal de Contas fala? Quando isso acontece, tem que devolver o dinheiro público. Isso tem que ser retornado. O ente, vamos lá. Vamos aqui, o pré-julgado. Pré-julgado do Tribunal de Contas do Paraná. Pré-julgado 25. Ele fala: o servidor efetivo que ocupa a função gratificada não pode compensar horas extras, pois é a vedação da compensação de horas para o ocupante de cargo em comissão. E o Porecatu está cheio disso. E outra, pasme, ao analisar os cargos com ponto, ele tem que trabalhar 200 horas por mês. Ele trabalha 212. No entanto, ele está recebendo 70 horas extra a mais. Isso daqui não é roubar o povo? E aí a gente vamos aplaudir e falar que está tudo certo? A administração pública tem que ser elogiada naquilo que ela faz com excelência. Mas naquilo que está sendo errado, tem que ser sim apurado para que o dinheiro público do povo não caia no ralo e ele seja aplicado na onde deve ser. E aonde deve ser aplicado? Na saúde, na educação, na segurança pública, no esporte, nas áreas na qual até a própria Constituição Federal fala que tem que ter. Um exemplo na habitação. Deu no tempo? Eu vou finalizar o meu nome. E eu falo só mais uma e finalizo. Uma nota de repúdio é um fato que aconteceu. Mais um minutinho, você consegue? Não teve a situação do ônibus?
Deixou um monte de gente para trás? Ela pediu, ela autorizou falar o nome dela. O Júnior sabe o que eu estou falando. Francine Sonsini, é isso? Ficou para trás 3 anos aguardando o exame. Ela se manifestou num grupo falando assim: isso é uma incapacidade não só da secretária da saúde, mas também do pátio. Então a Laila não tem capacidade para isso. Sabe o que a secretária da saúde fez? Processou a menina por difamação. Gente, o município me perde 3 anos. Ó. A pessoa do município está 3 anos aguardando uma consulta. O ônibus não passa, não pega ela. Ela se revolta e está falando: ô administração pública, ô secretaria, por que eu perdi? O que é isso? Vocês estão errados. E está errado mesmo. E a secretária da saúde vai lá e processa a menina por difamação e a nota de repúdio. Por isso que eu falo que é uma má administração. Porque não adianta fazer bonito no lado e estragar no outro. Mas, porém, Catu precisa de pessoas sérias e queira realmente fazer políticas públicas para alcançar toda a população. E esse é o meu pronunciamento, presidente. Registro o pronunciamento do ilustríssimo vereador Adriel Jonatas Felipe dos Santos. Com a palavra, o ilustríssimo vereador João de Oliveira Júnior. Boa noite, prefeito. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, os demais vereadores dessa casa. E, nobre amigo, vereador Adriel, eu quero parabenizar o senhor pelas poucas palavras que o senhor disse nessa noite. Eu quero pegar um gancho do seu comentário. Quem que é o executivo na ordem do dia para chamar a atenção de uma autoridade como o senhor, vereador da nossa cidade de Porecatu? Aonde chamou? Que local que foi? Sendo que nós temos a nossa Casa de Lei, nosso vereador, para a gente se reunirmos e falar sobre esses assuntos. Ou, na própria Casa do Executivo, convidar a Vossa Excelência e conversar com o senhor com educação e dignidade. Porque o senhor merece respeito, como todos nós, vereadores dessa Casa de Lei, merecemos respeito. Temos aqui presente hoje na nossa Casa de Lei nosso amigo José Catelli, ex-prefeito, meu padrinho, ex-vereador, presente, todos vocês que estão aqui. Eu acho que a educação vem de casa, vem do berço. Essas coisas têm que acontecer assim. E é lamentável, nosso vereador, porque às vezes eu escuto comentários deles dizer assim: será que o executivo ele dá mal assessorado? E eu vou ter certeza, presidente, eu quero que o senhor encaminhe um ofício ao jurídico do nosso município e eu quero que ele dê um parecer para a gente sobre a contratação do pai do prefeito como diretor clínico geral do hospital. Se ele excluiu o prefeito a não fazer, ou se ele falou para o prefeito que ele não deveria ter cometido essa irregularidade. Eu quero esse parecer, mediante ao novo vereador Adriel, que ele diz que vai entrar essa investigação nessa Casa de Lei, e eu quero pegar esse documento, nobre vereador, para ajudar o senhor com essa documentação, para nós termos esse parecer. Porque quando fala do Dr. Agamenon, um excelente médico do nosso município, um grande profissionalismo, uma pessoa querida no nosso município, e olha lá, se não for um dos fundadores. Mas ele mesmo, como médico, ele também deveria ter orientado o pai, o filho. Não, meu filho, eu não posso assumir essa função. A lei não permite eu assumir essa função de diretor clínico no nosso hospital. E o senhor disse, recebeu esses recursos ilegalmente. Nepotismo. Quero que encaminhe um outro ofício, nobre presidente, ao excelentíssimo senhor prefeito, ele me dá
informação dos médicos que estão registrados na terceirizada. E, pelo que eu vejo, eu acredito que uma lista que a gente chama aqui, o nosso secretário da Câmara, do pai, qual é a possibilidade dele estar lá, registrado nessa terceirizada. Porque eu vou explicar para vocês, novos porecatuenses, o porquê. Se ele se encontrar registrado nessa terceirizada, se ele atende na clínica dele também um horário na semana, e se ele e foi o diretor clínico geral do nosso município, aonde ele pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. É isso que eu quero saber. Porque se ele está lá, se ele estiver registrado na terceirizada, no horário das 8 às 11, novo vereador, e das 13 às 17, como que pode acumular um ganho em 2 funções no mesmo dia? Isso é lamentável. É como o senhor falou, é dar um tapa e brincar com a nossa comunidade. Eu também acompanhei os comentários do novo presidente nas redes sociais referente a esse caso. Indignante. Tem gente que aplaude essas coisas. E aí eu falo assim, quantos médicos, meu presidente, doutor Marcelo, Edmilson, Rosalvo, os demais vereadores dessa casa, têm formado nessa área? Precisamos de uma oportunidade para trabalhar, para não ir embora do nosso município. E não teve oportunidade se o pai estiver registrado nessa empresa. É lamentável. Sobre o veículo do aluguel de 76 mil ao ano, nosso vereador, não é legal ele ter feito esse convênio, essa licitação, mas a indignação nossa, que é que nem o senhor falou, 76 mil jogados fora, e vão ser jogados fora, queimados ao fogo. Sabe por quê, nosso vereador? Porque nós deveríamos ele ter comprado um carro. Era melhor que ele comprasse um carro para o gabinete. Quando chegasse no final do ano, esse veículo é nosso, do município. Para levar ele, não importa onde for. Mas o bem, o patrimônio é do município, presidente. Esse carro, o prefeito também poderia, com toda certeza que eu já vi em outros estados, carro do gabinete atender a saúde. Carro do gabinete levar pessoas que precisam, até mesmo essas pessoas que foram esquecidas, no vereador, no dia da consulta de 3 anos, precisando, e o executivo usasse esse carro para levar essa moça que também me indignou. Então são praticamente, vereador Edmilson, 400 mil em 4 anos queimado e jogado fora. Isso não pode acontecer no nosso município. Isso é um absurdo. Aí, vereador Marcelo, eu vejo às vezes a comunidade falar assim, não, o executivo tem que trabalhar com o legislativo. Não é isso que nós todos falamos aqui no começo da administração? O executivo anda junto com o legislativo. Mas como não, vereador? De que forma? Quando nós aprovamos o auxílio à alimentação dessa casa de lei, que foi aprovado por unanimidade, os novos vereadores pegaram, abraçaram a causa dos funcionários públicos que mais merece. Aprovamos por unanimidade. Aí quando foi assinar o convênio, o que o executivo fez? Descobrem, novos vereadores que foram chamados naquele dia junto com o executivo para assinar o convênio, e os vereadores que não foram, que ele não convidou. E como que ele quer uma união com ele? Como que ele quer que nós trabalhamos juntos? Sendo que ele vai assinar um convênio, é filmado dentro da sala de reunião dele, e os outros vereadores não foram convidados. O que deu a entender para a nossa cidade? Com todo respeito aos vereadores que esteve lá, meu presidente,
vocês foram convidados, não é culpa de vocês foram convidados para estar lá, para assinar o convênio. Mas o que a cidade poderia entender, o vereador Rosalvo? E os demais vereadores não tiveram participação dessa verdadeira aprovação desse auxílio alimentação. Aí nós tivemos que usar essa tribuna para nós mostrar para a comunidade que todos nós juntos aprovando. Por quê? Porque mexer com o funcionário público, o funcionário que mais precisa, é isso. Então, minha comunidade, aqui ninguém quer defamar o prefeito. Eu quero parabenizar o prefeito, encaminho um ofício para o nobre prefeito Agamenon, uma indicação que eu fiz na praça da rodoviária, e lá estava tudo escuro, e eu fiz um vídeo lá, se eu não me engano, junto com a minha esposa, 1h da manhã, Nath, pedindo para ele lá, nobre prefeito, pega a sua caminhonete, vem aqui com a primeira dama, vem comer um pastelzinho aqui, tomar um chopinho, uma jantinha da Nínia, com os demais que estavam lá, que estão lá, para ele saborear, para ele ver a escuridão que lá se encontrava. E aí estava tendo uma enquete num grupo para avaliar o trabalho do prefeito, bom, ótimo ou regular. E ainda nesse vídeo eu falei assim, eu quero dar parabéns para o senhor. Quero aplaudir o senhor de pé, nobre prefeito, mas vem acender as luzes aqui da praça da rodoviária. E ele fez. Obrigado, prefeito. O senhor não fez para mim, o senhor fez para a nossa comunidade de Porecatu, o senhor fez para o nosso povo, o senhor fez para o nosso pessoal que frequenta a praça, e agora está aparecendo um dia. Para encerrar a minha palavra, nobre presidente, esse recado é para o senhor, prefeito. Nós queremos estar com o senhor, mas as suas atitudes não é querer estar com nós. É lamentável, mas voltando o depoimento e o pronunciamento do novo vereador Adriel, ele tem que nos respeitar a casa do Legislativo. Isso tudo que tiver que acontecer aqui, se ele tiver errado, ele vai ter que pagar. Se ele tiver certo, está tudo bem. Mas se ele errou, dentro dessa casa de lei, vai ser feito lei, vai ser feito justiça. Uma boa noite a todos vocês. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador João de Oliveira Júnior. Com a palavra, a ilustríssima vereadora Nathalie Luciane de Oliveira. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, segundo secretário, vice-presidente, boa noite a todos os nobres edis dessa casa, quem está aqui presencialmente, quem está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu venho falar, eu participei do Festival de Inverno, então eu venho falar, agradecer de coração a cada artista que se apresentou neste festival, os músicos, dançarinos, atores, artesãos. Vocês foram a alma deste evento e foi graças ao talento, a dedicação e a coragem de mostrar a arte de vocês, que nós tivemos, pudemos celebrar juntos a cultura da nossa cidade. Eu lembro de uma fala do Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E foi exatamente isso que nós vimos no Festival de Inverno, nós vimos artistas que se dedicaram, que deram o seu melhor com paixão, com esforço, e isso fez toda a diferença no nosso festival. Então, muito obrigada a todos que tornaram este festival especial e gostaria de parabenizar também a Ana Costa, por toda a organização, toda a estrutura. Estava muito lindo, eu participei todas as noites e foi muito bom. Eu quero aproveitar também a minha fala. Essa semana nós começamos os Jumps, os Jogos Abertos do município de Porecatu, e eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para cada atleta que vai participar, eu sou atleta, o Dr. Marcelo é atleta, acho que vários aqui dos nobres vão jogar, vão participar, então eu gostaria de aproveitar esse momento
para pedir para cada atleta que vai participar do nosso torneio municipal que jogue com garra, mas também com respeito, né? Lucas, você também é atleta, tá? Tô vendo você aqui falando, eu sou atleta, você também é atleta. O Calu, o Adriel, todos, tá, gente? Não vou falar os nomes, todos. Então eu quero aproveitar e pedir, né, que os atletas joguem com respeito, com garra, porque, né, todo esporte é jogado com muita garra. A gente tem sede de vencer, a gente quer vencer, mas com respeito, né? Vamos ter respeito. A gente sabe que a paixão pelo esporte às vezes faz o sangue da gente esquentar, realmente, mas a gente precisa lembrar que o principal objetivo do Jumps é a união. A união, a convivência e o fortalecimento da nossa comunidade. Então eu peço que todos façam a sua parte para evitar briga e desentendimento. Vamos mostrar que a gente é capaz de competir com seriedade, mesmo que a gente perca. Sempre alguém vai perder. Então vamos aproveitar o momento de união dos nossos jogos, né? E sem perder o espírito esportivo que vai nos levar até os Jumps, né? Então eu conto com todos os atletas, eu conto também com o secretário de esportes, principalmente o secretário de esportes, né? A gente conta com ele também para que esse torneio seja lembrado não só pelas vitórias, mas também pelo exemplo de respeito e amizade dentro e fora de campo, tá, gente? Então, hoje eu vim aqui só para agradecer mesmo, parabenizar, e esse é o meu pronunciamento. Agradeço pela oportunidade, boa noite a todos. Registro do pronunciamento da ilustríssima vereadora Nathalie Luciane de Oliveira. Com a palavra, o ilustríssimo vereador Edmilson Messias do Nascimento. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, vice-presidente, aos nobres vereadores, todos que se fazem presentes nessa casa, aos nossos telespectadores aí que nos assistem pelas redes sociais. Um dia bem acalorado, né, que hoje. Eu, assim como o vereador Adriel citou, que aqui nós somos fiscalizadores do Executivo Municipal. E assim eu tenho atuado, né, nos meus dias aí de mandato como vereador. E assim eu fiz, né, sabendo de tantas repercussões, de tantas coisas que foram faladas, né, a respeito da compra do veículo, a respeito da contratação do pai do prefeito. Eu fui atrás, procurei o executivo para conversar com o executivo, conversei com o prefeito. Ele me esclareceu algumas coisas e irei passar para todos vocês aqui agora. Em relação ao veículo, eu vou falar dele como vereador. Se fosse passado por essa Câmara, eu teria certeza que não seria aprovado, nem por mim, a alocação desse veículo. Eu digo isso porque eu ainda não via o momento da aquisição desse veículo devido às condições que a cidade se encontra. Então, eu ainda sou e vou continuar sendo a favor do povo de Porecatu. Mas também, como não houve irregularidade na contratação deste veículo, eu também não posso acusar que foi errado, porque foi verificado, foi feito tudo dentro da legalidade. Se eu fosse comprar esse veículo, o veículo custaria aí R$186 mil e teria aí uma desvalorização anual de R$66 mil anualmente. Então, nem sei o que compensa, se é a compra ou se é a locação. Enfim. Mas eu, como vereador, eu tenho muitas preocupações com a cidade e eu tenho me preocupado, né, em solucionar os problemas que a gente tem aí com as inundações do município. As chuvas já estão para chegar de novo, o frio vai acabar, aí vamos passar pelo período das ventanias, vem chuva, a gente tem que começar a se preocupar com isso, a poda das árvores ainda que não foram feitas, né? As dívidas de IPTU está muito grande no município, chega a
a 12 milhões de reais. Muitas empresas, algumas empresas grandes do município, né, devendo ainda esse IPTU para a prefeitura. Então fica difícil o executivo trabalhar. Outra coisa, podem se falar, e eu sou aquele que eu procuro ir atrás de números. Eu não vou ficar aqui, eu não vou alisar o prefeito, eu não vou falar se ele é bom, se ele é ruim. Eu preciso de números. Eu quero saber dos resultados. E assim eu fui atrás dos resultados, pedi um comparativo de gastos com combustível e manutenção de frota. De combustível, comparado a 2024 com o ano de 2025, os 7 meses que estamos agora nessa gestão, tivemos uma economia de R$527 mil em combustível. A manutenção de frota, tivemos aí uma economia de R$626 mil na manutenção de frota. E eu, como funcionário, condutor de ambulância, posso dizer que a manutenção, pelo menos das ambulâncias, está muito melhor. Chegando aí a uma economia entre combustível e manutenção de frota de R$1.154.000. A gente também, o executivo, tem feito o seu papel. Consertou lá a estrada da Vila Rural da Amizade, fez a substituição da iluminação da Vila Rural, né? A gente foi lá junto com o prefeito fazer a avaliação do poço artesiano sobre a falta d'água na Vila Rural. O problema lá não é o poço, porque tem até um poço lá que foi furado e não precisou usar. O problema maior lá é a caixa d'água, que é pequena e o uso é muito grande, então falta água. Até pedi uma indicação nesse sentido ao prefeito para que compre uma caixa d'água maior para colocar lá. A substituição das luzes da Praça da Rodoviária, a sinalização horizontal que está sendo feita, reforma da guarita do Sol Poente que foi feita, mantendo as áreas roçadas e limpas que está tudo certo, a pintura das guias foram feitas agora esses dias, o reparo da iluminação pública não está do meu agrado ainda, mas foi feita uma parte aí, né? Está realizando os tapa-buracos, não está também do meu agrado, está mais ou menos, mas está fazendo, né? E o asfalto novo das ruas contempladas também já chegou para o município. Tenho certeza que logo os equipamentos já estão aí para fazer, já estão lavando as ruas, né? O vale alimentação que foi conquistado, no valor de R$450 para cada funcionário, as horas extras, que nós indevidamente também deixávamos de receber. Hoje, algumas horas extras a gente está recebendo. Nós fazíamos muitas horas extras, não recebia as horas extras. Então, são inúmeras coisas, eu não posso aqui só apedrejar o executivo. Eu não posso. Porque os números estão aí e eu tenho visto o resultado nas ruas. Mas eu estou muito indignado com as notícias em vídeos, em grupos, sabe? Que o vereador Adriel falou, pessoas falando mal do município. Isso é muito desagradável, o Calu também citou isso. Pessoal, muito desagradável as pessoas, né, falar mal do município, falar mal. Aí o cara que nem é daqui, o cara é lá de Londrina para lá, o cara falando da nossa cidade, o outro é lá de Guaraci, se eu não me engano, fala mal de Porecatu. O povo de Porecatu tem que parar com esse negócio de compartilhar esse povo. Esse povo aí está denegrindo a imagem da cidade. Qual empresário que vai vir para a cidade com uma imagem tão feia dessa? O povo só fala mal de Porecatu. O cara caçado, ex-deputado, ex-parlamentar. Estou lendo aqui um artigo do Jornal Globo, uma matéria que foi feita no dia 19/7/2023. O cara é preso por porte ilegal de arma, é alvo de investigação do Ministério Público por suspeita de rachadinha. O ex-deputado foi preso em flagrante na manhã da quarta-feira por porte ilegal de arma de fogo, cassado da Câmara dos Deputados em setembro de 2021, alvo de um mandato de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público do Paraná que investiga um esquema de rachadinha envolvendo o ex-parlamentar. Eu não preciso nem falar mais nada. Mas aqui, sofreu um decoro parlamentar na Câmara, respondeu ao processo de quebra de decoro parlamentar do Conselho de Ética movido
Partido Progressista, ele é acusado de fazer acusações infundadas contra o deputado Irã Gonçalves. Então é uma pessoa que não deve, ele não merece nenhuma credibilidade, porque fala mentira, faz acusações infundadas. Então é uma pessoa que nós não devemos dar atenção para esse povo. O povo não é daqui, não é de Porecatu. Se fosse daqui, a conversa era outra. O cara não é daqui, fala mal de Porecatu, defama na cidade, tinha que tomar vergonha. Outra coisa que eu quero falar, que foi citado aqui sobre o Dr. Agamenon, Newton Paduan. Também procurei o executivo para que nos explicasse e nos desse uma explicação sobre a contratação do pai. Então ele me passou que a contratação foi feita devido ao falecimento do Dr. Haroldo Basílio. Não estou aqui para dizer se a lei está errada de maneira alguma, que a lei seja cumprida. O vereador vai fazer sua denúncia, o Ministério Público está lá. Quem vai decidir é isso. Não estou aqui para falar que ele não fez coisa errada. Estou dizendo aqui o motivo que ele fez a contratação. O falecimento do Dr. Haroldo, nós estávamos vivendo um período de epidemia na cidade. Era necessária a contratação do diretor clínico do hospital com urgência, porque a fiscalização das 17ª vinha para a cidade para poder fazer a fiscalização. Se não tiver um diretor clínico, eles fecham o hospital. E o doutor Agamenon se prontificou em participar e ser o diretor clínico do hospital sem receber nada. Mas pelos trâmites legais foi feito os pagamentos de 2 meses e 15 dias, foram feitos os pagamentos. Mas, senhor presidente, só para encerrar, mas ele devolveu aos cofres públicos todo o valor que foi recebido. Então, é uma pessoa, doutor Agamenon, uma pessoa de respeito, desde 1963 tem estado no nosso município, foi dono do hospital por 20 anos, trabalhou por 28 anos como funcionário público e tem ainda trabalhado para a nossa população. Uma pessoa aí que são 55 anos de atuação, de trabalho e de honestidade. Eu não tenho o que falar do doutor. Então, sou um defensor da saúde, que a lei seja cumprida. Que a lei seja cumprida, mas esse foi o real motivo, só queria esclarecer para a população o que aconteceu. Deus abençoe a todos. A gente chega numa situação e eu fico pensando que hoje nós vamos ver, só para encerrar, presidente, a gente estamos aqui e hoje parece que nós estamos naquela mesma decisão, libertamos Jesus ou libertaremos Barrabás? Boa noite a todos. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador Edmilson Messias do Nascimento. Gostaria de convidar o vice-presidente Lucas Henrique Sana Carvalho para ocupar o lugar da presidência, para que o vereador Valdinei de Alcântara Dias pudesse fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente Lucas Henrique, cumprimento os demais vereadores, cumprimento todos os presentes nesta noite. Gostaria, em primeiro lugar, parabenizar a ilustríssima secretária de Cultura, Ana Maria Costa Vanzella, pelos dias do Festival de Inverno. Nós fomos, Porecatu foi brindado com belíssimas apresentações artísticas e culturais. Então eu gostaria que fosse expedido um ofício em meu nome, parabenizando e agradecendo pela organização do 18º Festival de Inverno ocorrido na última semana em nosso município. Gostaria de aproveitar esse espaço também para fazer um convite para toda a população, para as crianças das escolas municipais, escolas particulares, colégios estaduais, que a partir de amanhã a Carreta da Inovação estará disponível a partir das 9 horas da manhã, em frente ao ginásio de esportes, e ela vai ficar ali até o final da semana. É uma carreta bem bacana, com bastante aparatos tecnológicos de inteligência artificial. Então fica aqui esse convite para as crianças que estão no período de recesso escolar, para que possa conhecer e usufruir daquele espaço tecnológico
que com tanto carinho está sendo preparado para essa população que são os jovens e os adolescentes das nossas escolas. Eu tomei conhecimento que será iniciado a reforma nos banheiros dos CMEIs e das escolas municipais, aquela reforma para fazer a adaptação dos banheiros para as pessoas PCDs, né? São pessoas com deficiência. Então eu gostaria de aproveitar esse ensejo, né, e também que fosse expedido um ofício ao Executivo Municipal solicitando o serviço de pinturas em todos os CMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil e em nossas escolas, né? Para que nossas escolas estivessem pintadas, estivessem embelezadas. Agora nós estamos em período de recesso, eu sei que isso exige um planejamento, mas como nós estamos entrando no segundo semestre do ano letivo de 2025, nós estamos nesse segundo semestre já caminhando para o encerramento do ano, né? Porque o segundo semestre a gente vem caminhando para esse encerramento. No ano que vem, como eu já mencionei em sessões anteriores, nós estaremos comemorando os 20 anos da educação em tempo integral. Então aqui vai esse pedido de pintura para os nossos CMEIs, para as nossas escolas, para que nós possamos comemorar esses 20 anos de educação integral, todos bonitos na foto, com as nossas escolas, com os nossos CMEIs bem cuidados, porque o nosso município é um município que sabe fazer uma educação municipal de qualidade. O nosso índice do nosso IDEB está acima da média nacional, então os nossos alunos, as nossas professoras, nós trabalhadores em educação, merecemos que os nossos CMEIs, que as nossas escolas estejam pintadas, estejam organizadas, para que nós possamos comemorar esses 20 anos de educação em tempo integral no nosso município, que nós desbravamos com muita coragem, com muita eficiência e fazemos história numa educação de qualidade. Então, esse é meu pedido, agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos e que tenhamos uma semana bacana, uma semana cheia de alegrias em família e em comunidade. Muito obrigado. Registro o pronunciamento, defiro os pedidos do novo vereador e devolvo a cadeira da presidência. Com a palavra, o ilustríssimo vereador Rosalvo Aparecido Carvalho. Boa noite, senhor presidente, senhora primeira secretária. Alô? Vice-presidente, nobres vereadores, boa noite a vocês que estão nos assistindo aqui presencialmente, aos nossos funcionários da casa que nos assessoram e a vocês que estão nos assistindo nas redes sociais. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala dizendo que, quando eleito vereador, quando assumi essa casa, aqui nesta casa de lei, eu fiz um juramento, nós fizemos um juramento, cumprir a Constituição Federal, Municipal, Lei Orgânica do município e trabalhar pelo progresso do município e do seu povo. E pretendo cumprir esse juramento. Eu não estou aqui para ser contra ou a favor de nenhuma atitude errada. Eu quero representar o povo que foi por esse motivo que fui eleito e vou fazer isso mesmo que isso possa incomodar ou não alguém. Então quero deixar aqui bem claro para o nobre vereador Adriel, parceiro de casa, que eu acho que é um pensamento de todos nós aqui. Se tiver alguma coisa que fere a Constituição, eu não vou ferir esses princípios, porque senão não valeria a pena
eu estar aqui representando o povo. Então, com essas palavras já dá para se saber o meu pensamento com relação a isso. Fiz alguns vídeos citando os fatos aí que rodam em nossa cidade, dos acontecimentos, que não é preciso repetir todos aqui, mas me surpreende também que, como alguns dizem aqui, tem pessoas, gente, que ele não é. Se você for a favor de um negócio, ele é contra. Se você for contra, ele é a favor. Existem pessoas que ele só quer criticar o feito do vereador. Eu acho que eu convido os especialistas políticos aí que conhecem tudo, que resolvem tudo, que acham que o vereador tem o poder de resolver tudo. Até mais coisas que precisam de verba, vereador não administra verba. Vereador, ele fiscaliza, ele legislaliza, ele faz leis, mas ele não mexe com dinheiro. Aí entra mais pessoas lá, aproveitando a oportunidade de um vídeo que você está falando. Ah, mas por que não vê isso? Muda totalmente a conversa. Vai e começa a criticar o vereador, achando que o vereador está querendo se aparecer. Gente, nós não precisamos aparecer mais não. Você já elegeu nós, o povo já nos elegeu, já é vereador. Ah, o que a gente precisa, tem que saber muito. Desculpe, essa fala não é para quem não precisa ouvir. Essa fala é para quem está precisando ouvir. Tem gente que precisa ouvir. Às vezes eu faço uma crítica ou um elogio. Eu não estou fazendo para aquele que não gosta de mim, nem não estou fazendo para aquele que não votou em mim. Eu estou fazendo para quem está me cobrando. Eu estou fazendo para toda a população. Mas se você não gostou, paciência, meu querido. Só que você não pode fazer uma crítica sem dar uma solução. Critica uma fala do vereador, vem aqui na casa de lei. Aí, olha que bonito, tem um pessoal aqui, ó. Esse pessoal que vem aqui nos assistir, eles cobram a gente, fala pra gente. Aí você vai e faz um vídeo, às vezes, falando para a pessoa daqui lá, entra um bonito, um sabe tudo, um especialista na política. Ah, mas o vereador deveria ver isso aqui, deveria ver o político, o deputado, não sei o quê. Não está sabendo nem o que está falando. E às vezes você vai saber dessa pessoa que está falando aqui lá, nem o vizinho gosta dele. Nem o amigo gosta dele. E aí, como que é que o político vai gostar ou eu gostar do político? Ele é contra tudo. Gente, pelo amor de Deus, nós temos que torcer por nossa cidade, temos que torcer por nossa cidade. Eu torço por Porecatu, eu torço pelo executivo, eu torço pelos 9 vereadores aqui para que o projeto que eles fazem, a indicação que eles fazem, dê certo, mas não estamos aqui para agradar. E aquele que tem uma coisa que acha que nós estamos fazendo errado, dá a solução que nós vamos fazer. Eu agradeço todos os pedidos que faz para mim. Eu acho que isso aqui está errado, e é um pedido concreto, um pedido que vale a pena, eu trago essa casa de lei. Agora nós não podemos aceitar crítica de pessoas, igual eu vou falar aqui, pessoas que não entendem da política, pessoas que é contra o mundo, que é contra ele mesmo, e querer descarregar em cima do político. Não dá, não podemos. Quando nós fazemos um vídeo aqui, que seja ele contra, que seja ele a favor, nós estamos respondendo o nosso público. Eu, pelo menos, faço isso aqui, respondendo as pessoas que me elegeram e me colocaram aqui. Eu quero representar todo mundo, mas se tem alguém que não me aceita como representação, paciência, mas eu estou aqui para cumprir o meu juramento. Cumprir a Constituição Federal, Estadual e legislar para o povo. Se isso incomoda, porque de repente a pessoa está na cidade errada, no lugar errado, e eu também não entendo de política. Então, faz um conhecimento de política para depois criticar. Eu resolvi hoje, vindo dessa casa de lei, senhor presidente, já foi citado aqui, mas a gente tem que, nunca é demais fazer pedidos. Uma moradora, Tatiane, Tainá, desculpa, Tainá,
A Tainá é do Jardim São Miguel, ela está clamando por misericórdia lá no Jardim São Miguel. Disse-me, ela me enviou as fotos aqui, eu vou encaminhar as fotos junto no ofício que eu quero que faça ao executivo, que todos os bueiros do Jardim São Miguel estão abertos. Mandou as fotos, realmente, se cair uma criança dentro do bueiro por ali, vai causar um dano grave. Então eu peço que o responsável aí vá lá, tampa esses bueiros do Jardim São Miguel. E ela solicitou também uma coisa que não é de conhecimento meu, não sei se é das vossas excelências, que o correio não vai naquele local. Não sei o motivo, então eu peço que encaminhe também um ofício para o correio e para o executivo, né? Para que eu possa dar essa resposta aí para essa ministra e parabenizar também essa ministra. Porque, gente, eu sempre costumava dizer não adianta nós querer pintar de bonito, de ser uma pessoa diferente do que nós somos, que Porecatu é uma cidade familiar. Todo mundo aqui é parente de todo mundo conhece todo mundo. Então não adianta eu chegar aqui na frente e falar, não, que eu sou a estrela cadente do céu, que vai saber que eu não sou. Então não precisa nós querer falar muito de nós, não, que toda a população conhece nós. Por isso que nos elegeu, nos colocou aqui. Então eu parabenizo aí a Tainá por estar preocupado com o bairro dela. Isso é um trabalho de equipe. Eu represento ela, nós representamos o munícipe. O munícipe acha que tem alguma coisa, manda uma mensagem para o vereador, pede o vereador, que faz solicitação para o executivo, porque munícipe porecatuense, os vereadores que fazem é transmitir, vou errar, Vossa Excelência, transmitir os seus pedidos, mas nós não fazemos obras, não executamos obras. Obras que executa é o executivo. O que podemos fazer é isso. Interceder pelo executivo para vocês. Então, também para a noite, também aproveitando um segundinho, agradecer a Ana Costa pelo festival, foi maravilhoso, todo mundo só elogios. Infelizmente, eu não pude comparecer, né? Eu estava passando por um momento de saúde grande da minha sogra, que infelizmente Deus levou. E estava morando com o Senhor no céu, então estava passando esse momento de luto e não pude ir nem um dia no festival de inverno, mas sei que foi uma maravilha, foi especial, então eu quero parabenizar ela por esse feito e todos os envolvidos. É o que eu tinha para hoje, meu muito obrigado. Registro o pronunciamento e defiro os pedidos do nobre vereador Rosalvo Aparecido Carvalho. Como não há mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 21 de julho de 2025, neste mesmo local e horário. Boa noite a todos.